O Estado de São Paulo, na sua capa e com letras garrafais, declara o seguinte no dia de ontem: Câmara confronta a STF e aprova o projeto para barrar a ação penal do golpe. Com 315 deputados, 640, apenas 143 votando contra. É uma resolução. Pelo artigo 59 da Constituição, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas e tal, e admite não só resoluções, como também medidas provisórias, decretos legislativos, etc. Pois, segundo o jornal, seria um projeto de resolução aprovado por 315 dos 513 deputados da Câmara dos Deputados. Os jornais dizem que o Supremo não concordará. Eu queria fazer duas considerações, uma de natureza política e uma de natureza jurídica. Também diz a Constituição, que é o artigo 49, inciso 11, o Supremo não pode legislar, que é competência exclusiva do Congresso Nacional zelar pela sua competência normativa perante os outros poderes, perante o Judiciário, perante o Executivo. Competência exclusiva do Supremo. No artigo 102 declara, do Legislativo, o artigo 102 declara que a função dele é ser guardião da Constituição. Não legislador complementar, nem legislador ordinário, nem legislador de leis complementares. Vale dizer, nós tivemos diversas invasões da competência pelo Supremo Tribunal Federal. No caso da anencefalia, o artigo 128 do Código Penal só permite 2 tipos de aborto. O aborto eugênico não está previsto, eles criaram uma terceira hipótese. O próprio casamento de pessoas do mesmo sexo, não tenho nenhum preconceito contra qualquer tipo de opção sexual, tenho a minha concepção, mas respeito a opinião dos outros. Mas eu vi a discussão no Supremo, no Congresso Nacional, o artigo 226 diz que casamento teria que ser entre homem e mulher. É isso que está. Expressão homem e mulher. E foi discutido se poderia dar durante a Constituinte, e os constituintes negaram. O Supremo concordou com a matéria exclusiva do Congresso Nacional. O que vale dizer, legislou em nome do Congresso Nacional, também não respeitando a Constituição. Repetidas vezes o Supremo tomou posições, como nas drogas, no marco temporal, onde escrito no artigo 231, reintrodução diz terras que ocupam, adotou a tese de terras que os indígenas ocuparam, matéria que seria exclusiva da competência do Congresso Nacional. Houve a legislação por parte do Supremo, e agora mesmo estão discutindo se a censura para controlar as fake news deve ser como manda a Constituição, contra o abuso, as ações pertinentes ao abuso, eles querem fazer prévia e não posterior, obrigando as plataformas a definirem, segundo o que os jornais têm apresentado, que cabe às plataformas que expõem as redes sociais fazerem ela análise. Porque se eles entenderem no Supremo que aquilo foi abusivo, quem vai ser responsabilizado em primeiro lugar é a plataforma. O que vale dizer, aí no caso de dúvida a plataforma não vai publicar, porque não vai querer correr risco. Então nós estamos tendo um controle prévio e não um controle posterior. Eu tenho um respeito, tenho reiteradamente dito nos nossos Instagrams, nas minhas comunicações diárias com os meus seguidores, o meu respeito pelos ministros. Eu também tenho posto minhas divergências de professor que viu o debate. E se eles verificarem queria até que mostrasse aqueles 15 volumes lá, são os comentários que os Celso fizemos da Constituição, que eu vi, participei,
de audiências públicas e viu o que os constituintes queriam, discutia algumas disposições que lá estão, foram sugestões minhas aceitas pelos constituintes, inclusive com um único adverso só veio o Código Tributário Nacional, e na redação da Comissão de Sistematização, metade do código caía fora, quando eles criaram números clausos para as hipóteses de lei complementar, eu transformei em hipótese, uma lista não taxativa, mas exemplificativa, colocar o advérbio especialmente. O que vale dizer, eu vivi aquele processo e percebi como eles queriam ter os poderes harmônicos independentes e um não interferindo na competência do outro. E vi, entende? E tenho dito, com todo o respeito aos ministros, que é uma posição exclusivamente doutrinada de um cidadão que não foi, senão professor de universidade, advogado, nunca teve nenhuma ambição política. Aos 90 anos, me sinto muito feliz de ter sido apenas advogado e professor universitário, mas eu vi essa discussão, comentei dessa maneira e sabia que competência legislativa, quem tem que zelar, segundo o 49, competência exclusiva do Congresso Nacional, para o Congresso Nacional. Mas o confronto, essa invasão, em que, através de correntes vindas de sistemas parlamentares do governo, neoconstitucionalismo, consequencialismo, jurisdição constitucional, muitas vezes o Supremo tem legislado sob a alegação que se pedem uma solução do Supremo e o Congresso não dá, o Supremo pode dar em vez do Congresso, quando a legislação tem que ser, o Supremo tem que dar, a meu ver, respeitando o que o Congresso faz, ou esperando que o Congresso, nem as ações diretas em constitucionalidade, pode o Supremo legislar. Pelo 103, parágrafo 2º, ele tem que pedir ao Congresso para legislar naquilo que é obrigação do Congresso legislar, o que me parece que admite a separação de poderes. Mas o Supremo tem invadido, principalmente neste século, essas competências. Agora o Legislativo vem, eu estou analisando do ponto de vista exclusivamente político, por enquanto, e declara por 315 representantes do povo, quer dizer, rigorosamente a maioria mais do que expressiva, não só absoluta, mas mais que expressiva, com uma maioria absoluta, no sentido de que não querem que aqueles que foram acusados em ação penal, que elas continuem. E vão apresentar através de uma resolução que foi aprovada por 315 deputados contra 143. Agora, um confronto, a meu ver, que foi indiscutivelmente provocado por essa doutrina que o Supremo aceitou, vindo de sistemas parlamentares de governo, e que tem provocado esse conflito permanente, inclusive quando os ministros, no meu tempo em que eu frequentava mais ativamente Brasília, em que os ministros saíam nos congressos sem segurança, eles são obrigados a sair com segurança, se agride, inclusive, muitas vezes, nas sessões de sessão, coisa que nunca havia. Eu vi debates entre o Moreira Alves e o Cordeiro Guerra, em que tinha a impressão que os dois, nos debates com todos, saíam abraçados, porque a discussão era exclusivamente elegante de um lado e uma discussão doutrinária de outro. Então, sou convencido que essa reação do Congresso é uma reação contra a invasão das suas competências por parte do Legislativo, e o Judiciário que pretende constar que houve um golpe de Estado por pessoas desarmadas e que um celular que conversa de botequim representaria um golpe, e que um papel sem assinatura de estado de sítio era um papel golpista, quando o estado de sítio, pela Constituição, só pode ser declarado com o apoio de maioria absoluta do Congresso Nacional. Se eles levassem aquele papel assinado pedindo o estado de sítio, era tão absurdo que estava no papel que o Congresso Nacional não é que não daria maioria absoluta, duvidaria que tivesse uma dezena de votos entre os 315 e 513 deputados e os 81 senadores. Papel em branco
de um estatuto que existe na Constituição do Estado de Sítio, de uma hipótese absoluta que não existe na Constituição, evidentemente